Sou a FBG, Federação Brasileira de Gastroenterologia. A força conquistada com o tempo me leva a um contínuo crescimento. Assim, o hoje e o amanhã florescem seguros. Educação continuada, ensino sempre presente, networking e representatividade são meios que revelam minha essência. É assim que contribuo para a ciência médica brasileira, atenta à síntese de novos fármacos, aberta aos horizontes dos imunobiológicos e até na interferência em doenças genéticas. Minha missão é a excelência científica, as melhores práticas médicas, a valorização profissional, a formação de qualidade e a saúde digestiva acessível a todos. Promovo aos gastroenterologistas brasileiros acesso às mais modernas tecnologias de ponta para seu atendimento. Exames de imagem, telemedicina, inteligência artificial. Sou a Federação Brasileira de Gastroenterologia. A história que me trouxe até aqui me impulsiona as conquistas que virão. Eu sou você. Juntos, nós somos FBG. Olá a todos, é com imensa satisfação que a gente vai dar início a essa live da FBG Mulher e continuar o nosso compromisso de disseminar as doenças do aparelho digestivo e as interfaces que existem, né, entre o aparelho digestivo e o aparelho feminino. E a gente vai falar hoje das hepatites virais, finalizando com chave de ouro esse julho amarelo, porque nós temos muitas coisas importantes a dizer sobre as hepatites virais e o organismo feminino. E para isso nós contaremos com a presença de super especialistas. Meu nome é Liliana Mendes, eu coordeno a Comissão FBG Mulher, a vice-coordenadora é a Leila Tojal, que vai entrar em seguida. E nós temos aqui como nossas convidadas especiais as doutoras Luciana Loufego, que é doutora em gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e é professora adjunta da gastroenterologia da Universidade Federal do Espírito Santo e chefe do Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, na UFES. Nós temos também outra convidada, minha amiga também, Rosamar Rezende, especialista em gastroenterologia, hepatologia e endoscopia, tem pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e é responsável pelo ambulatório de hepatites de Ribeirão Preto. É médica assistente da divisão de gastroenterologia do Hospital das Clínicas do Hospital de Ribeirão Preto, da USP, e coordena a Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão da FBG. A nossa amiga Leila Tojal, ela é vice-presidente do FBG Mulher, doutora em gastroenterologia pela Universidade Federal de São Paulo, é responsável pelo ambulatório de hepatites virais do Hospital Universitário da UFAL e coordena a campanha do Julho Amarelo de Alagoas. Então, a gente tem aqui pessoas extremamente experientes, né? E a gente vai dar algumas notícias. Em relação à hepatite A, eu fiquei com a hepatite A e hepatite E. A doutora Luciana Loufego vai falar sobre o que é de mais importante para as mulheres de hepatites B e D. E a doutora Rosamar vai falar sobre a hepatite C. Então, o que a gente tem de importante em relação à hepatite A, que eu vou começar? A gente sabe que as mulheres em idade fértil, elas fazem parte de 1/4, né, dessa população mundial. Então, a gente tem muitas mulheres adultas em idade fértil. E isso se torna extremamente relevante com as mudanças recentes de epidemiologia que a gente teve descritas para o vírus da hepatite A. Então, a gente tem, na década de 80 a 90, 90% dos brasileiros adultos já tinham tido algum contato com o vírus da hepatite A e uma imunização diretamente relacionada a esse contato na infância e já cresciam protegidos. A vacina para hepatite A,
ela foi instituída no Brasil para crianças desde 2015. Então, a gente tem uma década de pessoas vacinadas e a gente tem um hiato de pessoas que não entraram em contato com esses vírus, porque estão adultos, cresceram em lugares com saneamento básico melhor, não foram expostos ao vírus A na infância e também não receberam a vacina. E por que que a gente se preocupa em relação à hepatite A na gestante, né? Então, a hepatite A na gestante, ela pode ser uma hepatite simples, que não leva a grandes problemas, ela é de curso autolimitado, ela não vai provocar grandes alterações na maioria das vezes, mas a gente pode ter uma hepatite mais grave quando ela comete as mulheres gestantes no segundo e terceiro trimestre da gestação. Quando essa hepatite A acomete essas mulheres na gestação, isso pode levar a complicações tanto de trabalho de parto prematuro, rotura prematura de membranas, descolamento de placenta e também é raro, mas pode existir a transmissão vertical do vírus da hepatite A. Então, quando essas mulheres elas adquirem esse vírus nas 2 semanas antecedentes ao parto, os protocolos mandam que a gente faça a imunoglobulina para proteger o bebê. Em relação à infecção da gestação, é importante a gente lembrar que isso não vai demandar a necessidade de antivirais e a gente também não vai contraindicar o aleitamento dessa gestante, tá? Ela vai poder amamentar o bebê dela. A vacinação contra a hepatite A ela é segura para as gestantes durante o pré-natal, caso ela esteja exposta a uma área endêmica, mas ela não é feita de rotina em todos os lugares do mundo, né, em pré-natal de gestantes. Em relação à hepatite E, o que a gente tem de importante? O vírus da hepatite E, ele tem alguns genótipos. Então, os genótipos 1 e 2, eles são essencialmente acometem humanos, e os genótipos 3 e 4 podem acometer animais e as pessoas serem contaminadas de forma de consumo de carne contaminada ou contato direto com essas carnes, né, com esses produtos contaminados com o vírus da hepatite E. Então, a gente tem um risco mais aumentado de hepatite E, que também é transmissão oral fecal, para mulheres gestantes, especialmente se essas gestantes adquirem o vírus da hepatite E nos últimos trimestres da gravidez, no segundo e no terceiro trimestre. E embora haja uma baixa letalidade na população em geral, na gestante isso pode dar uma hepatite grave e pode fazer com que haja taxas de mortalidade que podem chegar a assustadores níveis de 25%, sobretudo associado ao genótipo 1 da hepatite E. A infecção aguda, ela pode estar fortemente associada também a desfechos obstétricos adversos, como parto prematuro, o óbito intrauterino, natimortos, baixo peso ao nascer e morte neonatal. E estudos de corte e meta-análises recentes demonstram que essas gestantes apresentam uma taxa significativamente maior de morte materna quando elas têm o vírus da hepatite E. Nós não temos, contudo, uma aprovação de um tratamento para essas gestantes. O tratamento que a gente tem para hepatite E é relacionado a possibilidades, né, de teratogenicidade, que é a ribavirina. Então, a gente não tem também vacina, tem uma vacina para hepatite E na China, mas essa vacina, por exemplo, não é aprovada nos Estados Unidos. A hepatite E aguda, então a gente falou da gravidade, mas a gente também tem mulheres que passam por cânceres ginecológicos, câncer de mama, câncer de endométrio, e também podem ser acometidas por outras situações imunossupressoras, como, por exemplo, o vírus do HIV, e outras condições autoimunes que necessitem de imunossupressão de uma forma geral. E isso pode levar, na hepatite E, a hepatites crônicas, que podem levar a taxas de fibrose e também cirrose no fígado.
Então, essas mulheres imunossuprimidas, elas são susceptíveis também a terem o vírus da hepatite E. Eu vou passar a palavra agora para a Lu, para a doutora Luciana, que vai falar sobre as hepatites B e D e falar dos pontos mais importantes. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né, da minha amiga Liliana para estar aqui participando com vocês dessa live. E antes de entrar no papel específico, né, na importância da mulher na hepatite B, eu queria dar uma contextualizada, né, na hepatite B, para a gente entender depois qual vai ser o aspecto primordial das mulheres aí na cadeia da perpetuação da infecção da hepatite B. Então, a hepatite B, ela é uma das formas mais comuns de hepatites virais e ela é uma das principais causas de hepatite crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular em todo o mundo e também no Brasil. Como é que é a transmissão da hepatite B? Então, o vírus da hepatite B, ele é transmitido pelo contato com sangue e fluidos corporais contaminados. E essa transmissão, ela se dá por via sexual, né? Quando você tem uma relação sexual desprotegida com o parceiro ou parceira que tem o vírus da hepatite B, a transmissão que a gente chama de parenteral ou percutânea, que é aquela transmissão por sangue, derivado de sangue contaminados, que hoje é uma forma de transmissão muito rara, porque todo sangue derivado de sangue é testado, né, para as hepatites virais, mas entra na transmissão parenteral e percutânea também aquela transmissão por compartilhamento de seringas, de agulhas, de materiais pérfuro-cortantes que podem estar contaminados com sangue. Então, isso entra tatuagens feitas com materiais que não são adequadamente esterilizados, piercing, manicure, né, com alicate de unha e outros instrumentos pérfuro-cortantes. E a gente tem a transmissão vertical. Liliana já falou que ela é pouco comum na hepatite A e vocês vão ver que ela é bastante comum na hepatite B. A transmissão vertical é aquela transmissão que ocorre da mãe infectada para o seu filho durante a gestação. E ela pode ocorrer durante todo o período da gestação, mas ela é mais importante ali no período periparto. E por que a hepatite B é tão importante? Porque a doutora Leila Tojal vai falar aí sobre o boletim epidemiológico, mas para vocês terem uma ideia, cerca aí de 300 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com hepatite crônica B. E essa prevalência de hepatite B no mundo, ela é uma prevalência assim mundial, mas a gente tem áreas de maior e menor prevalência. As áreas de maior prevalência de hepatite B são o Sudeste Asiático e a África subsaariana, mas aqui o Brasil é considerado como uma área de endemicidade intermediária pela Organização Mundial de Saúde. Mas o Brasil é um país continental, e sendo um país continental, a gente tem áreas de maior e menor prevalência aqui dentro do nosso país. Maior prevalência de hepatite viral B é na região da Bacia Amazônica e toda a região norte do país. Mas a gente tem bolsões de prevalências altas, por exemplo, no sul, na região ali do oeste do Paraná. E aqui no Espírito Santo, a gente tem uma região de alta prevalência também, na região sul, principalmente no município que chama-se Vargem Alta. Então, o Brasil tem uma endemicidade moderada, intermediária, mas a gente tem áreas de bolsões de altas prevalências. Hepatite B, o que acontece quando a gente adquire o vírus da hepatite B? A imensa maioria das pessoas vai ter uma infecção assintomática, subclínica e vai evoluir muito bem. Quando tem sintomas, o principal sintoma é a icterícia e também sintomas inespecíficos, como astenia, dinamia, mal-estar, pode ter uma hepatomegalia, uma dor em hipocôndrio direito. Mas, em geral, o mais comum é o doente ser assintomático ou ter uma manifestação subclínica. Ela pode ter evolução para formas graves, mas isso é infrequente, ocorre em menos de 1% dos casos. Agora, o que é importante a gente saber é que após uma infecção aguda, a infecção aguda ela pode se curar espontaneamente, evoluir, né, espontaneamente para cura, né, que aí o paciente vai perder o HBsAg e fazer o anti-HBs, que marca o contato prévio, né, e a imunidade. Mas o meu doente pode evoluir para cronicidade. E é essa característica de evoluir para cronicidade que traz um problema para a hepatite B. Então, a
a persistência do HBsAg, que é o marcador, né, de infecção pelo vírus da hepatite B, por mais de 6 meses após uma infecção aguda, caracteriza a evolução para cronicidade. E aqui a gente tem um fato muito importante. A evolução após uma infecção aguda pela hepatite B para cura ou para cronicidade, ela depende da idade de aquisição dessa doença. Então, a maioria dos adultos que são infectados pelo vírus da hepatite B, então você tem uma infecção pelo vírus da hepatite B na vida adulta, 90 a 95% desses pacientes vão evoluir para cura, né? E apenas 10% vão evoluir para cronicidade. Isso muda completamente de figura quando a gente adquire a infecção pelo vírus B no período perinatal, ou seja, quando eu adquiro a hepatite B por transmissão vertical. Porque aqui a evolução para cronicidade vai ser a regra. Então, 95 a 98% das crianças que adquirem a infecção pelo vírus da hepatite B no período neonatal vão evoluir para cronicidade. Isso é a transmissão, né, pela que a gente chama de transmissão vertical da hepatite B. O que é a transmissão vertical? Então, vamos relembrar isso. É a transmissão do vírus da hepatite B da mãe infectada para o seu filho. Essa transmissão pode ocorrer durante a gestação toda, mas ela é mais comum naquele período ali que está periparto, um pouquinho antes do parto, durante o parto ou no pós-parto imediato. E essa transmissão, né, da mãe para o seu filho tem uma importância epidemiológica muito importante, porque essa criança que nasce de uma mãe HBsAg positiva, infectada pelo vírus da hepatite B, muitas vezes a mãe não sabe que tinha hepatite B, porque ela era assintomática. Tem um bebê com hepatite B. Essa criança vai virar um adulto portador, e esse adulto portador vai transmitir o vírus da hepatite B para os seus contatos sexuais, e se for uma mulher, pode transmitir para a segunda geração da família através da transmissão vertical, através da gravidez. Então, a gente tem aí a perpetuação de infecções por hepatite B, e isso é claro nas regiões de alta endemicidade, que a gente tem muitas pessoas com hepatite B assintomáticas, e a gente vai perpetuando a infecção, né, perpetuando ali a hepatite B naquele subgrupo de população por conta dessa transmissão vertical. Como que a gente precisa bloquear essa transmissão vertical? Olha só, a gente precisa de um acesso a um pré-natal de qualidade, né? É fundamental que essa gestante, que muitas vezes é assintomática, que não sabe que tem hepatite B, que ela faça, né, durante o pré-natal, a testagem, né, da sorologia para hepatite B, que ela faça um HBsAg. E essa gestante, sendo HBsAg positivo, ela precisa ser encaminhada para um pré-natal, né, de alto risco, para um serviço de saúde mais especializado. Sendo HBsAg negativo, a gente precisa intervir, né, oferecendo o quê? Consultando o cartão vacinal dessa gestante, e se ela for susceptível ao vírus da hepatite B, oferecendo durante a gestação mesmo a vacinação para hepatite B. Então, a vacina para hepatite B é uma vacina segura, ela é feita com técnica de DNA recombinante, então ela não tem o menor risco de ser administrada durante a gestação. Então, assim, o pré-natal, né, ou você oferecer um pré-natal de qualidade para as mulheres é um fato que consegue quebrar o elo de transmissão, né, e de perpetuação da hepatite crônica B na população. Então, se a gente está atendendo uma gestante, né, essa live é para profissionais não só gastroenterologistas, se eu estou lá na minha unidade básica de saúde, se eu sou médico de família, se eu sou um obstetra, eu estou atendendo uma gestante, eu recebo uma gestante com HBsAg positivo, isso significa que ela está infectada pelo vírus da hepatite B. Então, a gente vai ter que analisar 2 pontos. Essa gestante, ela tem indicação de tratar essa hepatite B? Ela tem uma hepatite crônica B? Ou essa gestante é uma portadora do vírus que não tem indicação de tratar? Sendo portadora do vírus, né, o fato dela ser portadora de vírus, ela já coloca o seu bebê em risco de adquirir a hepatite B. E esse risco é tão maior quanto maior for a replicação
do vírus, que a gente vai acessar pelo HBV-DNA, né, pela quantificação do DNA do vírus de hepatite B no sangue, e pela dosagem do HBeAg, o antígeno E do vírus de hepatite B, que é o marcador de replicação. Então, minha gestante, que é HBsAg positivo, não sabia que tinha hepatite crônica B, eu vou avaliar. Tem HBV-DNA alto, tem transaminases alteradas, tem algum estigma que mostre que ela tem uma fibrose avançada, ela vai ter indicação de tratar independente de estar grávida. Essa gestante, ela pode ser tratada durante a gravidez, ela deve ser tratada durante a gravidez. A gente tem uma droga segura para usar durante a gravidez, que é o tenofovir. Ele é seguro na gestação, na amamentação. E ela vai ser tratada independente dela estar grávida. Mas a gente tem uma outra situação, é a gestante HBsAg positivo, que ela é uma portadora do vírus, mas ela não tem atividade inflamatória, ela não tem lesão hepática relacionada à presença do vírus dela, mas ela tem possibilidade real e grande de transmitir o vírus para o seu neném. Então, essa gestante, ela precisa também fazer o HBV-DNA durante a gestação. Idealmente, a gente solicita aí na primeira consulta do pré-natal para eu ter esse resultado antes da 28ª, 24, 28 semanas, que é quando a gente precisa iniciar o antiviral, se essa gestante tiver uma carga viral elevada. Então, carga viral acima de 200 mil unidades mostra que essa gestante replica o vírus de uma maneira muito intensa. Então, mesmo ela pode estar naquela fase de imunoativa, né? Aquela fase inicial de que você tem carga viral muito alta, transaminases normais, e o vírus não está causando problema para ela, mas tem uma chance grande de ser transmitido para o bebê. Então, essa gestante, ela precisa ser tratada, ela precisa receber, né, também tenofovir durante aí o período final da gravidez dela, a partir da 24ª semana, até em geral 1 a 2 meses no pós-parto. Essa droga é segura. Além de a gente indicar a medicação para essa gestante com alta carga viral, né, acima de 200 mil unidades, qualquer recém-nascido que nasça de uma mãe HBsAg positivo tem que ser submetido à profilaxia, à prevenção dessa transmissão vertical. Com quê? Com vacinação para hepatite B, que é uma vacina altamente eficaz, disponível em todas as maternidades. Então, essa vacina tem que ser aplicada idealmente nas primeiras 12 horas de vida e, se possível, receber também esse recém-nascido de mãe HBsAg positivo, a imunoglobulina hiperimune para hepatite B. A gente faz vacina numa perninha, gama-globulina hiperimune na outra, e esse bebê vai estar protegido da transmissão vertical, de receber, de ser infectado pela sua mãe, né, ali no momento do parto ou no periparto. Isso é importante porque muita gente tem dúvida em relação à amamentação. Olha, a mãe que tem hepatite, ela pode amamentar o recém-nascido? Ela pode e deve amamentar o recém-nascido, desde que esse recém-nascido tenha recebido vacina e gama-globulina hiperimune. Então, o ideal, o que é? Mãe HBsAg positiva, fazer HBV-DNA. HBV-DNA alto, acima de 200 mil unidades, receber tenofovir durante essa última trimestre aí da gravidez, de 24 semanas para frente. E o bebê, quando nascer, receber vacina e gama-globulina hiperimune. Ah, eu não tenho gama-globulina hiperimune. A gente tem um período para pedir o CRIE, os centros de imunizações especiais, eles têm imunoglobulina, eles disponibilizam para as maternidades, e aí a gente vai prevenir, né, essa criança de ser infectada e se tornar um adulto portador da hepatite B. Então, assim, a importância da hepatite B durante a gestação, ela é basicamente, principalmente a transmissão vertical, porque a infecção pelo vírus da hepatite B, ela não muda muito o curso ali, de causar parto prematuro, né? De ter uma gravidade maior porque a mulher está gestante. É basicamente pela transmissão vertical, a não ser que a gestante tenha uma hepatite crônica B já em fase avançada, tem hipertensão portal, que aí a gente vai ter os problemas relacionados não à infecção pelo vírus, mas a cirrose e a doença hepática avançada. Falar também um pouquinho sobre a vacinação. A vacinação para hepatite B é uma forma eficaz de
combater a doença. É uma vacina que está disponível desde do final da década de 80, é uma vacina segura, foi a primeira vacina produzida com técnica de DNA recombinante, né? Foi a primeira vacina que se mostrou eficaz para combater um câncer, né? Você vacinando contra a hepatite B, você está prevenindo o carcinoma hepatocelular, porque ele tem uma ligação muito grande com a cirrose por vírus da hepatite B. Então, é uma vacina altamente segura, testada, né, aí, há várias décadas. E no Brasil, a partir de 89, a gente tem essa vacina disponível. Inicialmente, aí, em 89, ela era para grupos específicos de maior risco, renais crônicos, profissionais da área de saúde, o pessoal da região da Amazônia. A partir de 92, ela passou a ser disponibilizada nas regiões de alta endemicidade, toda a bacia amazônica, toda a região norte, o oeste de Santa Catarina e aqui o Espírito Santo, que foi um dos primeiros estados a ter a vacina da hepatite B implementada no calendário nacional de vacinação. A partir de 92, ela foi incorporada 98, desculpa. A partir de 98, ela foi incorporada no calendário de vacinação de toda criança no primeiro ano de vida. A partir dos anos 2000, a gente tem assim a vacina distribuída com muita facilidade, então ela é amplamente distribuída para toda criança até 5 anos de idade. E hoje a gente tem a vacina administrada em 4 doses, porque a gente administra a primeira na maternidade, junto com o BCG. Depois a gente administra a vacina da hepatite B associada à vacina pentavalente, né? Um ganho aí para a gente evitar os escapes vacinais, né? Então a gente aplica no segundo mês, no quarto e no sexto mês, junto com a vacina pentavalente. É uma vacina altamente imunogênica, a gente não precisa testar, né, na população geral se quem respondeu ou não à vacina, ela tem uma imunogenicidade muito alta. Uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás, que Liliana falou, né? A amamentação é segura. E em relação ao parto, a gestante que é HBsAg positiva, gestante que tem hepatite B, a gente não tem uma indicação de sugerir, olha, o melhor parto é o parto cesárea, não tem uma indicação de cesárea. A via de parto vai ser a via obstétrica, via de decisão obstétrica ali para aquela mulher. E a prevenção da transmissão vertical é feita como eu já disse anteriormente. Liliana tinha me pedido falar também um pouquinho de hepatite delta. Hepatite delta é uma hepatite que a gente, pelo menos aqui, né, no Espírito Santo, na região mais sudeste, sul, vê menos, porque é uma infecção causada, né, aí pelo vírus da hepatite delta. O vírus da hepatite delta é um vírus especial, a gente chama ele de vírus defectivo, vírus incompleto, porque a infecção pelo vírus da hepatite delta ela só ocorre na presença da infecção pelo vírus B. Então, o vírus da hepatite delta ele precisa do envelope viral do vírus da hepatite B, que é o HBsAg, para ele poder infectar a célula e se replicar. Então, para a gente só tem 2 situações que a gente adquire hepatite delta. Ou numa co-infecção, né, que é você adquirir juntamente o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite delta, ou numa superinfecção, ou seja, eu sou uma portadora do vírus B, eu já tenho o vírus B e eu me expus ao vírus da hepatite delta. E onde que a gente tem hepatite delta no Brasil? Diferente da hepatite B, que eu falei que é uma distribuição mundial, a hepatite delta tem uma distribuição mais um pouco restrita. Região do Mediterrâneo, né, da Europa ali, e aqui no Brasil ela é muito mais comum na região norte do país, na região da bacia amazônica. E a transmissão do vírus da hepatite delta é uma transmissão igual ao vírus da hepatite B. Então, transmissão por sangue e fluidos corporais contaminados através da transmissão sexual e a transmissão percutânea ou parenteral. E um aspecto muito importante que a gente fala é da gravidade. Olha, quando eu adquiro vírus B e vírus delta juntos, né, a infecção pelo vírus delta ela não vai influenciar o curso da evolução do vírus B, ou seja,
foi um adulto que adquiriu B e delta juntos, a maior parte dos adultos vai evoluir para cura da hepatite B. Então, junto com a cura da hepatite B, ele vai curar a hepatite delta. Agora, se eu tenho uma hepatite B, estou estável, né? Estou com uma hepatite, ou sou só uma portadora do vírus e eu adquiro o vírus da hepatite delta, isso pode ter um impacto na evolução da minha doença, agravar a minha doença de base. O tratamento da hepatite delta é um tratamento mais difícil, né? A gente tem um tratamento aí mais difícil. E a prevenção da hepatite delta, como a gente não tem vacina, né? A prevenção da hepatite delta é basicamente a prevenção da hepatite B. Então, eu prevenindo a hepatite B, eu não tendo hepatite B, eu não tenho como ter delta. E se eu já tenho hepatite se eu já tenho hepatite B, como que eu vou me prevenir da delta? A gente orienta o doente a evitar exposição percutânea, né, evitar exposição sexual desprotegida, principalmente naqueles pacientes que moram em áreas endêmicas ou que vão viajar para as áreas de maior endemicidade. Eu não sei se eu falei tudo que Liliana queria, mas depois aí a gente pode responder nas perguntas, tá, Lili? Excelente. Também, aí se vocês quiserem que eu dê ênfase mais em alguma coisa, vocês me avisam. Foi muito completo, muito obrigada. E eu passo agora para a Rosa para falar da hepatite C, a sua importância aí nesse cenário. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite à Leila, que agora está conosco. Que bom te ver, Leila, a Liliana. E é um prazer enorme estar aqui junto com todas, junto com a Luciana, para falar de um tema tão importante para a gente fechar esse julho amarelo aí, como a Lili falou, com chave de ouro. Então, com relação à hepatite C, a minha fala eu vou direcionar mais em relação às mulheres, em relação à gestação, em relação a cuidados que a gente tem que ter na evolução da doença quando já cirrótica no parto, e também com relação a uma palavrinha sobre a fertilização in vitro, que atualmente a gente já não tem tanto problema com isso, tendo os novos tratamentos, e também com relação à evolução na mulher na pós-menopausa. Então, assim, felizmente, é muito bom falar de um tema que hoje nós temos um tratamento que a gente pode falar que a gente cura a hepatite C. E com isso, a prevalência global vem diminuindo, mas nós temos muito ainda o que fazer. Em 2022, né, a Organização Mundial de Saúde tinha um relatório global que tinha uma prevalência estimada em 71 milhões, agora atualmente em torno de 51 milhões, e no Brasil essa prevalência vem diminuindo também, mas uma estimativa aí em torno de 500 mil, e uma coisa que vem observando, de uma maneira geral, tanto no mundo como no Brasil, a prevalência ela é mais frequente nos homens, quase 2 vezes em relação às mulheres, mas vem aumentando a prevalência nas mulheres na fase reprodutiva. Luciano colocou muito bem as formas de transmissão da hepatite B, a hepatite C, a forma de transmissão é semelhante, também por forma parenteral, por compartilhar materiais perfurocortantes, por relação sexual desprotegida, bem menor em relação à hepatite B, e também a transmissão vertical de mãe para o filho durante a gestação e no parto, também uma prevalência menor. Mas nas mulheres na fase reprodutiva vem aumentando essa prevalência muito relacionado ao uso de drogas injetáveis. Então, tem alguns dados interessantes em relação a essa prevalência. Nos Estados Unidos, calcula mais ou menos uma prevalência em torno aí de terem 19 mil gestantes portadoras da hepatite C. Na Espanha fica em torno aí de 0,3%. E isso é custo efetivo a gente fazer, então, a investigação da hepatite C no pré-natal. No Brasil foi instituído em 2020, um dado interessante que Ribeirão Preto, o serviço municipal, o programa de hepatites aqui, é um serviço muito organizado e nós iniciamos, antes dessa determinação do Ministério da Saúde de fazer a avaliação
de incluir, né, no pré-natal, que só tinha antes a triagem da hepatite B, incluir também a hepatite C. Então, aqui em Ribeirão Preto começou em 2012 e fazia-se a avaliação da testagem, não só na gestante, como também no parceiro. Então, eu tenho alguns dados interessantes que eu trouxe aqui. No período que eu tenho de 2012 a 2017, de 11.092 parceiros testados, só com anti-HCV, nós não temos o teste confirmatório, que seria o PCR, né, a reação em cadeia da polimerase, a carga viral. Tivemos 56 casos positivos, uma prevalência aí de 0,5%, e nas gestantes, de 19 casos, caindo para 0,2%. Então, esse é um dado assim, interessante, mostrando que a gente tem que ter uma atenção para as mulheres. As mulheres, elas apresentam a maior forma de apresentar quando a aquisição ocorre, quando a mulher adquire o vírus da hepatite C, a forma de evolução é melhor, mais favorável em relação ao homem. A gente sabe que, de uma maneira geral, a hepatite C, ela cronifica em 75% dos casos, ou seja, apenas 15% vai clarear, mas a mulher consegue ter um clareamento maior em relação ao homem. E também a chance de responder ao tratamento, de ter uma resposta virológica sustentada, que é a cura virológica, também maior em relação ao homem. E isso é decorrente do estrógeno, porque o 17-beta-estradiol, ele tem uma implicação direta no ciclo viral, diminuindo a replicação viral, e temos dados já demonstrando que o sexo masculino, ele tem um fator independente para a progressão maior para a fibrose, e também uma evolução para a cirrose, que, de uma maneira geral, 20 a 30% dos pacientes com infecção crônica vão evoluir para a cirrose no período aí de 20 a 30 anos. E alguns fatores associados, como álcool, doença gordurosa, pode acelerar essa evolução, mas o homem, a evolução dele para a cirrose em relação à mulher pode ser mais precoce, em cerca de 10 anos. Então, a mulher tem esse fator protetor aí com relação ao estrógeno, e mesmo após um tratamento efetivo, tanto no homem, na mulher, que obtém a resposta virológica sustentada, mas os pacientes que já apresentavam a cirrose, a chance de evoluir, da doença hepática evoluir necessidade de transplante hepático é maior no sexo masculino em relação às mulheres. E aí, então, nós vamos preocupar, então, na fase reprodutiva, com relação à mulher que vai então para uma gestação. A hepatite C aguda na gestação, ela é descrita raro. Geralmente esses pacientes já estão infectados com uma hepatite C crônica. E o que pode afetar a gestação nessa hepatite C? O curso da doença, de uma maneira geral, das doenças virais, e muitas vezes também de doenças que têm mecanismo autoimune. Na hepatite C, a doença tende a ser mais estável durante a evolução da gestação. Às vezes tem diminuição dos níveis de aminotransferase, TGOTGP, e pode ter um rebote após o parto. E outra coisa que é interessante também, que a carga viral no terceiro trimestre ela aumenta, e depois pós-parto ela mantém-se em níveis basais, e a hepatite C ela pode aumentar em 20 vezes o risco da paciente desenvolver, da gestante desenvolver colestase intrahepática gestacional, que isso é um fator de risco. Às vezes a gente pode observar no segundo, terceiro trimestre, e quando tem hepatite C aumenta muito esse risco. Outra questão importante, né, é que pode ter aumento de diabetes gestacional também. Podemos ter parto prematuro, ruptura de membrana mais precoce, e pode influenciar também no menor crescimento e baixo peso fetal.
Com relação à transmissão vertical, ela é baixa, de 3 a 5%, mas quando tem a co-infecção com HIV, isso pode aumentar para 10 a 19%, e de uma maneira geral, a prevalência da hepatite C na população de HIV em torno aí, de 10% dos pacientes com hepatite C que apresentam HIV. O tipo de parto não influencia em relação ao aumento do risco de transmissão, então a indicação de ser cesárea ou parto é uma indicação obstétrica, não importa, esse risco aí não é modificado da transmissão vertical. O que deve se evitar, se possível, né, alguma monitorização mais invasiva, uterina, como a aminocentese, a epísio, que geralmente não se tem feito mais nos partos naturais. E o aleitamento materno é seguro, não é um impedimento. A única orientação que a gente faz, caso a mãe tenha rachaduras nos seios, evitar que ela mama. Infelizmente, a gente não tem a vacina para prevenção. E uma outra questão que é interessante também, às vezes a mãe, quando tem a cirrose pela hepatite C e ela está grávida, uma coisa que é interessante assim, primeiro, se a gente já tem esse diagnóstico, né, da cirrose pela hepatite C, antes da gestação, a gente pode oferecer agora, né, um tratamento, que é um tratamento seguro, a maioria das vezes 12 semanas, um comprimido com uma taxa de cura de quase 100%. E o ideal é que essa mãe, ela faça um planejamento para gravidez. E nesses casos, se ela já é cirrótica, é importante a gente rastrear se tem hipertensão portal, se tem varize esofágica, porque com a gravidez aumenta muito o risco de hemorragia digestiva. E se é uma gestante que não sabia que era, não teve um planejamento, fez o diagnóstico de uma cirrose já por hepatite C, já grávida, a gente deve fazer uma endoscopia no segundo trimestre para rastrear se tem as varizes. Se ela nunca apresentou sangramento, temos dados mais recentes, tanto do guideline europeu como americano, de fazer o beta-bloqueador, preferencialmente o carvedilol, e a gente só faria a ligadura em casos de sangramento. E no pós, e se acontecer de ter um sangramento durante a gestação, a gente deve evitar a terlipressina, que que a gente utiliza muito essa medicação quando se tem a hemorragia digestiva, mas na gestante a gente deve evitar pelas questões de implicação de ter malefício para aquela gestação. E aí a gente pode usar uma outra medicação que é segura, que seria o octreotide, e fazer a ligadura elástica durante aí a endoscopia, caso tenha esse sangramento, que é uma complicação muito grave que nós podemos nos deparar. Uma outra questão também é que se ela é cirrótica, pelo aumento da hipertensão portal, pelo hiperesplenismo, é muito frequente ter plaquetopenia. Chega aí um índice de plaquetopenia na gestante cirrótica, variando com hepatite C de 23% até 60%. Então, um dado que é importante com relação se é um parto que vai ser feito por cesárea, as plaquetas deveriam estar acima de 50 mil, e se for um parto natural, é aceitável 20 a 30 mil sem ter que fazer nenhuma transfusão de plaquetas. E com relação agora à fertilização in vitro, hoje, como existe tratamento, isso é programado, se a mulher tem hepatite C, nós vamos tratar, mas no passado, antes de 2015, a gente não tinha essa oferta de tratamento com cura, e a taxa de cura era muito baixa quando se usava, né, o interferon com a ribavirina, e não parece que assim, os dados mais de meta-análise de 2015, não parece que a hepatite C influenciava em termos da fertilização in vitro. E esse dado agora a gente não tem mais essa preocupação se a gente trata antes a mulher que deseja fazer fertilização in vitro por ter hepatite C. Em relação ao tratamento da hepatite C durante a gestação, no passado a gente não fazia por conta do interferon e por conta da ribavirina, que é teratogênico. Liliana até citou isso com relação à hepatite E. E os novos antivirais, eles
parecem que não têm implicação em tratar durante a gestação, mas nós não temos dados de segurança ainda para fazer esse tratamento. Então, se a gente faz um diagnóstico mais tardio, que a gente só vai fazer esse diagnóstico porque a mulher foi fazer o pré-natal e detectou hepatite C, a gente vai aguardar a resolução dessa gestação para fazer o tratamento após. E na menopausa, o que a gente observa em relação à evolução da hepatite C? O estrógeno, como nós teremos uma diminuição, aumenta muito a chance de ter resistência insulínica, o ganho de peso, de ter então a doença gordurosa em conjunto, e isso pode implicar na evolução da fibrose nesses pacientes com hepatite C. Mostrando, como eu mencionei anteriormente, que o estrógeno tem um papel aí meio protetor com relação à hepatite C. Então, eu acho que era isso, Lili, assim, acho que a gente pode, se tiverem dúvidas com relação a isso, acho que eu falei tudo que eu tinha programado para falar aí dentro daí, acho que fiquei com uns 10 minutinhos para a gente poder abrir aí para as perguntas, né? Bem interessante, né? É interessante assim que a mulher com hepatite B crônica, ela também pode fazer a fertilização in vitro. Então, existe uma legislação pelo Conselho Federal de Medicina para isso, e desde que se respeitem as tecnologias de biossegurança. E uma coisa interessante é que a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, ela deve ser empregada nessa condição e respeitar todas as questões que a Luciana falou sobre o antiviral para proteger e todas as situações para evitar a vertical. E eu tenho uma pergunta aqui, e eu queria jogar essa pergunta e já passar a palavra para a doutora Leila Tojal, que vai falar um pouquinho mais no final. Então, é uma pergunta sobre a hepatite B. Se o recém-nascido somente pode ser amamentado depois de ter recebido a vacina da hepatite B e a imunoglobulina IHBig, ou logo que ele nasce, ele já pode ser amamentado em mães com alta replicação viral. Então, as recomendações, né, da Organização Mundial de Saúde, a recomendação do nosso PCDT também, de hepatite B, é que recém-nascido de mãe HBsAg positivo deve receber o mais imediatamente possível, né, idealmente é na sala de parto, a vacina para hepatite B e a imunoglobulina, né? E se essa mãe tiver alta carga viral durante a gravidez, isso foi identificado acima de 200 mil, ela vai estar tomando também tenofovir. A paciente, o recém-nascido que recebeu a imunoprofilaxia, ou seja, vacina e imunoglobulina, ele pode ser amamentado, mas a gente orienta que seja amamentado após. Então, não vamos tirar o neném e colocar logo no seio da mãe naquela golden hour da primeira hora. Ele vai mamar depois que ele tiver recebido vacina e imunoprofilaxia. Lembrando que as vacinas hoje são disponíveis na maternidade. Então, essa vacina está disponível, né? Essa mãe fez o pré-natal, então já é sabidamente que ela vai precisar receber vacina e imunoglobulina. Então, ela já tem que ter feito, o obstetra tem que ter feito contato antes com o CRI, mas esse bebê recebendo a vacina e imunoglobulina, ele pode ser amamentado. A gente só pede aí que vai perder talvez só essa golden hour, né, de sair da barriga direto para o peito, para uma forma de proteger essa criança, esse recém-nascido aí da exposição à transmissão vertical. Perfeito. E aí passo para minha querida Leila Tojal. Ótimo, gente. Boa noite a todos. Feliz demais em estar aqui com vocês. Eu vou apresentar para vocês alguns dados do nosso último boletim agora de julho, né, que foi lançado agora em julho de 2025. E aí eu busquei o aspecto das mulheres dentro desse boletim. E segundo esse boletim epidemiológico agora de julho, com os dados até dezembro de 2024, se observou que no período de 2000 a 2024 foram notificados 826 mil casos confirmados de hepatites virais no Brasil, né, ao longo desses 24 anos. Destes, 302 mil foram de hepatite B,
342 mil de hepatite C, enquanto a hepatite A representou 21,2% do total. Em 2024, a taxa de detecção da hepatite C ela alcançou 9,1%, 9,1 casos por 100 mil habitantes, apresentando uma queda assim, expressiva em relação ao pico de 12,5 por 100 mil habitantes em 2015, né, com esses novos tratamentos, né? E em relação ao gênero, 42,8% dos casos de hepatite C entre 2000 e 2024 ocorreram nas mulheres, né? Enquanto 57% ocorreram nos homens. E a mortalidade por hepatite B também caiu significativamente nos últimos 10 anos, né? A taxa reduziu de 0,2 óbitos por 100 mil habitantes, né, em 2014 para 0,1 em 2024, com a redução de 50%. Quando a gente vai observar os mecanismos de transmissão, a transmissão sexual foi responsável por 51,6% dos casos de hepatite B, de acordo com esses dados de 2024. E quando você vai observar isso voltado para a situação, os aspectos epidemiológicos nas mulheres, nós observamos que a hepatite A teve cerca de 21,2% dos casos totais. Os casos em adultos aumentaram no Sudeste, né, com maior incidência entre os homens, uma maior gravidade nos adultos, e esse histórico também ligado ao saneamento precário. Com relação à hepatite B, foi responsável por 36,6% dos casos, e com essa queda da mortalidade, e com relação à hepatite B, 42,8% dos infectados, né? E a taxa de detecção também caindo. As mortes por hepatite C, elas reduziram 60%, e diante disso a gente faz algumas reflexões, né? A gente teria que ter essa triagem pré-concepcional e pré-natal, né, garantindo esse tratamento precoce das hepatites B e C, né, essa cobertura vacinal continuada, especialmente contra a hepatite B, com o aumento da cobertura infantil, né, que isso precisa ser cada vez mais incentivado. Precisamos ter o foco na redução da transmissão sexual, né? E principalmente dar o peso desse mecanismo nas mulheres e a ampliação da coleta de dados por sexo e por faixa etária, né? Além disso, fortalecimento da vigilância nas gestantes, particularmente para a hepatite C e para a hepatite E, visando essa redução da mortalidade materna e essa transmissão vertical. Um dado interessante é que o Brasil alcançou 60% da redução da mortalidade proposta pela Organização Mundial de Saúde para 2030, e dessa forma a gente se posiciona no caminho da eliminação das hepatites virais como problema de saúde pública, né? Isso é uma notícia assim, muito, muito boa. O boletim também vai apresentar uma setorização, né? Esse boletim é muito interessante, que todos que estão ouvindo, né? Ele é disponível de forma fácil, e para cada uma das regiões ele vai apresentar essa distribuição. E quando a gente vai fazer o foco nas mulheres, a gente observa que por região, né, na região sudeste, a gente tem, em relação ao vírus B e vírus C, 34% que foram, essa distribuição, peraí, deixa eu só checar aqui exatamente. Essas considerações é que as mulheres representam 42% e 45% dos casos das regiões Sudeste e Sul do vírus da hepatite B e do vírus da hepatite C, né? Como eu acho que a Rosa falou, que esse número das mulheres com relação à hepatite C, eles vêm realmente aumentando, que antes era um terço, né? Era menor, e agora 45%
dos casos de hepatite C são nas mulheres. Nas regiões Nordeste e Norte, os desafios, na verdade, são diferentes, né? A hepatite A tem uma expressão maior das mulheres, né? No Norte, a hepatite delta, né? Tem esse impacto também do sexo feminino. E falta de dados desagregados assim por sexo limita realmente essa avaliação específica do sexo do gênero feminino, e esses fatores socioeconômicos como a escolaridade, a renda, a maior vulnerabilidade feminina, né, especialmente na região Nordeste, né, onde muitas vezes as mulheres vão se expor devido a uma condição mais precária, uma condição socioeconômica mais precária, se exponham a maior vulnerabilidade, à violência doméstica, à baixa escolaridade, uma gravidez não planejada e um acesso limitado ao diagnóstico precoce, aí vai contribuir para essa subnotificação e o diagnóstico mais tardio nas mulheres. Então, acho que seria isso, Lili. A gente tem alguns dados aqui relativos às co-infecções, né, que eu também achei assim, bem interessante, que a gente pode, não sei se a gente teria tempo, acho que a gente já esgotou o tempo, mas que no boletim vai também nos apresentar esses dados relativos às co-infecções, que as mulheres também são bem atingidas quando você tem a co-infecção com HIV. Eu acho que, assim, esse boletim, o que veio para mais gritante foi a questão da hepatite A. E acho que, assim, a preocupação do Ministério da Saúde em proteger alguns grupos de risco da hepatite A, vacinar estrategicamente pacientes que têm o PrEP, mas as gestantes, elas também poderiam ser um grupo a ser beneficiado, visto que são muitas mulheres jovens que estão expostas a terem hepatite A na gestação. E nós todas, né, pegamos pacientes muito graves, com hepatite aguda grave por hepatite A, né, do ano passado para cá, e a gente não quer que isso aconteça de forma alguma em uma gestante. Mas, assim, eu acho que a gente cumpriu a meta de dar essas informações, muito rica, todas vocês, em todas as suas apresentações. Essa live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar esse conteúdo no site com a ajuda do Caio, né, e todo o time da FBG. E a gente só tem a agradecer, queria que cada uma deixasse uma mensagem final para fechar o 31 de julho, Julho Amarelo, começando pela Luciana, Rosamar e Leila. Queria agradecer mais uma vez, né, o convite das minhas amigas, né, Liliana e Leila, para participar, né, encerrando esse Julho Amarelo, que foi um mês de conscientização das hepatites virais. Eu acho que a mensagem é que a gente precisa estar atento às hepatites virais, né, especialmente na mulher, aí nas várias oportunidades que a gente tem de conversar com a mulher sobre isso, nos vários atendimentos, né. Não precisa ser o hepatologista que vai ficar preocupado, nem o gastroenterologista, mas sim toda vez que a mulher for à unidade de saúde, ao seu médico, a gente precisa alertar sobre a importância, né, de pesquisar, de ver se está vacinado, de orientar sobre a vacinação, para a gente realmente prevenir e conseguir, né, atingir aí a meta da eliminação das hepatites virais no nosso país. Agradeço mais uma vez o convite. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, adorei ter participado dessa atividade junto com amigas queridas. E a minha mensagem que eu quero deixar é que as outras especialidades, acredito que tenha pessoal da atenção primária que está nos assistindo, eu acredito muito que a meta de a gente cumprir de eliminação das hepatites virais até 2030, a gente precisa muito da atenção primária junto conosco, bem como as outras especialidades, e não esquecer de tratar. Essas pessoas estão
com vocês, com as outras especialidades. Nós, gastro, hepatologistas, vamos tratar, mas nós precisamos que esses pacientes cheguem até nós, e para isso vocês precisam de fazer a detecção. Então, não perca a janela de oportunidade. O paciente foi na unidade, faz segmento da sua hipertensão, do seu diabetes, foi no ginecologista, vai fazer reposição hormonal que está na menopausa, vai no dermatologista. Então, não perca a oportunidade, ofereçam o teste da hepatite B, da hepatite C, e se positivo, vamos tratar. E com relação à hepatite C, nós podemos curar essas pessoas, e com relação à hepatite B, nós podemos também oferecer tratamento e diminuir a chance dessas pessoas terem uma evolução desfavorável para a cirrose e para o câncer de fígado. Então, a mensagem é sempre buscar esses casos para a gente poder realmente fazer o diagnóstico, poder oferecer um tratamento e chegar aí a cumprir as metas da OMS. Gente, eu acho que pegando o gancho aí da Rosa, que é justamente isso, como mensagem final, que nós precisamos de políticas públicas assim mais robustas, principalmente com relação à mulher na atenção básica, né? Esse olhar para as mulheres, e principalmente quando você vê que algumas mulheres de populações indígenas, mulheres negras, mulheres ribeirinhas, muitas vezes essas mulheres não têm essa oportunidade, esse olhar diferenciado. Então, o que a gente pede é que sejam desenvolvidas políticas públicas mais robustas para que essa população feminina seja toda beneficiada. Então é isso, gente. Muito obrigada e boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.